No ano de 2010, deixa eu só ver se eu consigo ajeitar aqui. No ano de 2010 eu entrei no Seminário Bíblico Palavra da Vida. Naquela época eu tinha... Ficou? Será? Não. Naquela época eu tinha 17 anos de idade. Meu pai ainda ele era um dos professores do seminário. E fui ali estudar no primeiro ano do Seminário Bíblico Palavra da Vida. Naquele ano, eu não sei quantos de vocês chegam a conhecer um pouco o que é o seminário. Não sei se o meu pai já ouviu falar para vocês um pouquinho como funcionava. Meu pai foi um dos que começaram ali o que é o programa que eles chamam do Projeto Max. Ai, vai dar certo. Vamos lá. Do que começou ali no Projeto Max. E o Projeto Max seria um ano em que nós seríamos colocados para novas aventuras de nossas vidas ao lado de Deus, ao lado principalmente de alguém conduzindo nós para vivermos momentos de evangelismo, momentos de ministério, momentos de serviço, como um realmente impacto em nossas vidas daquilo que nós tínhamos vivido. E eu ali, como jovem de 17 anos, foi um momento muito impactante na minha vida, em que eu desejei, sim, continuar o meu curso. Eu percebi que, diante de algumas coisas que Deus tinha conduzido na minha vida, que Ele estava assim me chamando para ser algo no ministério, ser algo para Ele me usar. Ainda não sabia exatamente o que era, não sabia exatamente onde Deus iria me usar, mas eu sabia que era aquilo que eu queria. Eu sabia que eu não queria mais outra coisa. E até foi um momento ali de decisões que eu tive que tirar algumas coisas da minha vida, do qual eu tive que dizer, não, eu não quero mais essas coisas, eu quero isso. É isso que eu quero para a minha vida. Sinto que é isso que Deus quer para mim. E aí então, naquele ano, foi um ano impactante, foi um ano muito bom, até que então, no final do ano, meus pais tiveram que sair do seminário. Meus pais ficaram com... Acho que os irmãos sabem um pouco da história. Meus pais ficaram sem emprego naquele momento. E então foi que depois de um tempo eles inventaram a ideia de ter uma pizzaria. E aí rolou tudo aquilo que rolou lá nesses dias aí, que talvez os irmãos viram na internet, do irmão fazendo a pizza lá. Mas naquele momento a gente teve dificuldades financeiras e foi muito difícil. Eu lembro que eu voltei para casa, meus pais já não estavam mais morando em Atibaia, estavam morando nas casas dos meus avós, em Botucatu. E aí naquele final de 2010 para 2011, meus pais chegaram para mim e falaram, olha, nós não vamos mais conseguir pagar todo o sustento do seminário. Foi realmente um baque para mim, porque o custo realmente da mensalidade do seminário era muito caro, era muito alto. E realmente a gente não tinha chance mesmo de conseguir pagar o valor ali do seminário. Eu sei que eu estou dizendo isso aqui, contando para os meus pais, eu não sei se eles lembram de tudo isso, espero que sim, porque daí é bom que se eu falo e eles não lembram, né, e aí ninguém me corrige, né, e se eu estou aqui eles não vão corrigir mesmo ainda, né, então eles ficam quietinhos aí. Mas eu lembro que foi realmente um momento difícil para mim, e também difícil para eles, porque eu sei que eles gostariam muito de poder ter o dinheiro suficiente e pagar todo o valor para mim. Mas chegando ali eu fiquei naquele, Deus, mas por quê? Sabe, eu estou investindo a minha vida, eu estou fazendo aquilo que é correto, eu não estou investindo a minha vida naquilo que é ruim, eu quero sim buscar aquilo que é melhor para você, eu quero adorar o Senhor, eu quero que o Senhor me use, eu quero que o Senhor coloque a minha vida nas suas mãos. E agora não tem como mais. Agora eu não tenho mais o sustento necessário. Agora esse problema entrou nas nossas vidas e não tem como mais eu seguir algo do que eu gostaria para servir ao Senhor. Eu não sei se você em alguns momentos já se sentiu algo parecido assim. Quando talvez você comece a olhar para trás em alguns momentos de sua vida e você talvez investiu sempre quando seu filho estava em casa, desde pequeno você sempre levou ele na igreja, você teve os cultos domésticos, se esforçou, você gastou dinheiro e agora ele cresceu e o que aconteceu? Você está querendo buscar uma vida mais próxima de Deus? Você quer realmente investir a sua vida num relacionamento mais íntimo com Deus? E parece que começam a vir problemas e mais problemas e você desanima. Você quer realmente investir mais em missões? Você quer que Deus te use com aquilo que você tem financeiramente? E aí você perde o emprego. Parece que aquilo que você tem buscado, alguma coisa barra. Não é melhor, não dá, não funciona. Por quê?
Por que Deus permite essas coisas? Ou porque talvez quando a gente continua tendo cada vez mais, buscando o ministério, buscando uma vida no serviço ao Senhor, em alguns momentos, alguns pequenos detalhes nos colocam plenamente para baixo. Ficamos tristes, desanimamos. Talvez é melhor parar por aqui. Talvez seja melhor não investir mais. Talvez seja melhor deixar outro que faça. E até interessante porque a gente vem caminhando aqui desde o capítulo 1 de Ageu, do qual nós estudamos na semana passada, onde o povo viveu ali totalmente apático perante o templo de Deus, totalmente apático com relação ao que eles buscavam, que Deus desejava para eles, para adorar a eles, no capítulo 1, em que eles chegaram ali na terra, voltando do exílio na Babilônia, em que Deus ordenou a eles então que eles construíssem o templo e passassem 15 anos e nada. Eles investiram nas suas próprias vidas, investiram naquilo que eles acham que era correto para eles, e Deus ficou de lado. Até que vem o profeta Ageu, então, que Deus fala através de Ageu depois de 70 anos de exílio, do qual nunca se tinha ouvido falar sobre Deus, nada sobre Deus falando para o povo naquele momento. E então, depois de 70 anos, Ageu fala e exorta o povo: olha só o castigo que vocês estão sofrendo por viver uma vida apática com relação a Deus. Uma vida que busca os próprios interesses e deixa Deus de lado. Olha só o que vocês estão sofrendo por causa disso. E aí o povo se arrepende. E aí o povo resolve então, não, vamos voltar a construir o templo. Mas a questão não era só o templo em si, e sim o que ele representava. A presença de Deus no meio do seu povo. E o povo então volta a construir. Mas já entramos no segundo problema. Primeiro foi a apatia, o povo se arrepende. Agora tem uma outra coisa que entra em jogo: o desânimo de algumas pessoas. O desânimo por ver que o trabalho não vai ser tão bom. O desânimo por ver que algumas coisas não vão dar certo. E é isso que a gente vê aqui acontecendo desde o versículo 1, em que ele diz assim: então, em 17 de outubro desse mesmo ano, o Senhor transmitiu outra mensagem por meio do profeta Ageu. Passado basicamente um mês e 15 dias, depois da primeira mensagem que tinha vindo do profeta Ageu, onde eles estavam aqui comemorando possivelmente o que era a festa dos tabernáculos, em que o povo se lembrava da época em que Deus conduziu eles por viverem em tendas no Êxodo, em que eles se lembravam daquele momento e adoravam ao Senhor através das festas. Deus fala novamente a eles. Deus volta a falar através dele, através do profeta Ageu, e que ele começa a dizer para nós, nos versículos 2 e 3, olha só o que ele diz. O Senhor transmitiu esta mensagem no versículo 1 por meio do profeta Ageu. Versículo 2: diga ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadá, que é o remanescente do povo: algum de vocês se lembra deste templo em sua antiga glória? Como ele lhes parece agora? Em comparação com o anterior, deve parecer insignificante. O Senhor volta a falar, então, Ageu volta a falar através do povo, e ele se direciona principalmente aos líderes ali do povo, o que no versículo 2 diz para a gente sobre o governador de Judá. Naquela época ainda eles estavam sob o domínio de Dario, eles estavam sim voltados para Jerusalém, mas ainda permaneciam sob debaixo do governo persa. E que naquele momento não podia se ter um rei como se teve antigamente. Então por isso o governador foi colocado ali no lugar para que conduzisse o povo. Mas ao mesmo tempo nós vemos o sumo sacerdote Josué também, que era um outro líder do povo, que conduzia o povo religiosamente falando. E então a gente vê a direção para esses dois homens. E ele questiona: olha, fala ali para esses homens e fala para o remanescente do povo, aqueles que sobraram. Essa ideia de remanescente, do qual a gente vê no Antigo Testamento, talvez muitas vezes é colocada sobre aqueles que foram fiéis, aqueles que continuaram servindo ao Senhor mesmo quando o povo pecou, ou o restante do povo. E então ele diz assim: algum de vocês se lembra de como era o templo anterior? Algum de vocês se lembra de como era o templo na época que Salomão construiu o templo? Não sei se você se lembra um pouco sobre como eram as histórias do que se fala sobre o templo de Salomão. Você poderia estudar e ler melhor depois, se você quiser. A gente não vai entrar nesse detalhe agora necessariamente sobre como era o templo.
mas não é aquilo que a gente vê lá no Brás, tá? Era muito maior, ok? No Brás, se você não sabe, um cara lá inventou de fazer o Templo de Salomão, construiu lá, gasta muito dinheiro, mas com certeza é para lucrar mais do que para gastar. Mas enfim, aí é outra história, a gente pode conversar um pouquinho depois. Mas construiu o templo lá e o Templo de Salomão é muito maior do que aquilo lá que está no Brás. Não chega nem perto. E também não chega nem a ser tão bonito como era antes. A gente vê que a Bíblia nos mostra que esse templo era imenso, era gigante. Tinha ouro, tinha tudo que era possível, pedras preciosas. Cantores para tudo quanto é lado. E ele pergunta, vocês se lembram daquele tempo? Alguns idosos que tinham vivido naquela época antes do exílio, vocês se lembram como era? Como que eles parecem agora, esse templo que está aí? Esse templo que Nabucodonosor veio, destruiu, e agora está só o caos. Agora parece que eles estão ali simplesmente tentando juntar os entulhos. Como é que é isso? Cadê esse templo tão glorioso? Cadê esse templo ali tão magnífico que era antes? A glória desse templo, olha como ele está aqui agora. Como eles parecem então em comparação com o anterior? Como que isso que vocês estão tentando construir pode ser melhor do que antes? Como que isso pode ser alguma coisa interessante? Como que pode sair algo bom disso? Na verdade deve parecer insignificante. Alguns idosos que estavam lá, que tinham visto o Templo de Salomão, viram toda a beleza, agora veem até mesmo o esforço das pessoas, mas se desanimam, porque pensam, isso nunca vai chegar a ser o que Deus merece. Tal caos. Tudo bem, a gente se arrependeu do que estávamos vivendo, nós nos arrependemos da apatia que tínhamos, vamos agora servir ao Senhor, mas não dá. Onde está a glória? Onde está mesmo a glória do quando a gente olha para trás e lembra quando o povo estava no Monte Sinai, antes de receber os 10 mandamentos, e eles olham para o Monte Sinai e vem uma nuvem densa, fogo, trovão, e que eles têm medo, e falam, Moisés, vai você, porque se a gente for, vai cair um fogo, vai fulminar todo mundo, vai você. Onde está aquela glória que acompanhava o povo com a nuvem? Que descia no tabernáculo. E ela só se levantava dizendo para o povo ir. Onde está essa glória? Onde está essa glória que encheu o Santo dos Santos? No tabernáculo e depois do templo. Onde está essa glória? Só tem caos. Não há mais glória, não há mais ouro, não há nada. Tudo está destruído. E talvez esse pode ser um pouco do sentimento que pode bater em você quando você para pensar sobre, às vezes, sua vida com Deus, no seu serviço a Deus. Talvez você se esforce para dar o melhor para Deus, mas parece que existem tantas dificuldades que vão te assolando, vão te machucando, e você não consegue dar o melhor. Talvez você pense nas pessoas que você faz aqui quando você serve, dentro da igreja, digamos assim. Talvez você está lá dando aula para crianças. E antes era tão bom. Antes, no seu primeiro contato com as crianças, você falava, elas ouviam. Agora parece que elas querem mais bagunçar, não estão nem aí. Quando você estava dentro da sua casa, os seus filhos, quando eles eram tão pequenininhos, eles me ouviam. Pois é, né? Mas é bom que a gente continua pequenininho, né? Então isso que é excelente, né? Continua, isso que é o bom, então não tem problema. Mas agora parece que eles têm vontade de fazer o que nós estamos fazendo de conta. O que nós dizemos, eles têm alegria em fazer o contrário. Como pode ser? Deus, como que o meu serviço, minha adoração ao Senhor era tão bom antes e agora está um caos. Ou quando nós pensamos até mesmo nas nossas vidas pessoais com Deus. E nós pensamos, Deus era tão bom no relacionamento que eu tinha com o Senhor. De fato, quando eu me converti, eu tinha ali realmente a minha vontade de ler a Bíblia, de orar, de querer estar mais perto do Senhor, de adorar ao Senhor. Mas tanta coisa aconteceu
que eu faço? Essa é a situação do povo ali naquele momento. Só que a história não acaba por aqui. O texto não acaba por aqui. O texto vai mostrar para a gente que Deus ele fala através do profeta Ageu promessas do qual ele dá, que levam o povo a ser encorajado, que leva o povo a olhar para essas promessas e adorar, e a servir, e a ir e fazer cada vez mais o que Deus estava pedindo a eles. E ele começa a dizer uma primeira promessa nos versículos 4 até o versículo 5, olha comigo. Você pode acompanhar aqui também se quiser. Diz assim: mas assim diz o Senhor, mesmo sendo parecendo insignificante, mas assim diz o Senhor, seja forte, Zorobabel, seja forte, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, sejam fortes todos vocês que restam na terra, mãos à obra, pois eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos, meu espírito habita em seu meio, como prometi, quando vocês saíram do Egito, portanto, não tenham medo. Primeira coisa do qual ele vai dizer para eles: olha, mesmo estando essas coisas, assim eu digo para vocês, sejam fortes. Ou em outras palavras, coragem, fiquem firmes, fortifiquem as mãos de vocês. A ideia é como uma árvore muito grande, com as raízes bem fortes, que o vento pode bater, ela permanece firme. Fiquem firmes. Permaneçam isso fortemente. E primeiro ele repete isso 3 vezes, mostrando a ênfase que ele está dando nisso, mas também mostrando que não é só para os líderes religiosos, mas para todo o povo. Ele diz ali, seja forte Zorobabel, seja forte sumo sacerdote Josué, e sejam fortes todos vocês que restam na terra. Do povo ali, que ele está dizendo, fiquem firmes, fortaleçam as mãos de vocês, trabalhem, continuem trabalhando, continuem servindo. Mas existe uma razão para isso. Depois ele dizer todas essas coisas, depois ele dizer, façam, se esforcem, fiquem firmes, tenham coragem, pois eu estou com vocês. A base da coragem deles, a base do serviço deles, não era se o tempo seria mais bonito que o outro ou não, não era se de fato eles teriam grandes riquezas para construir aquilo ou não, não era se de fato teriam trabalhadores para fazer aquilo que era perfeito ou não, não era se teria dinheiro, não era se talvez teria uma resposta de pessoas ouvindo você quando você dá no seu ministério lá, servindo em algum lugar, não é se seu filho vai começar a ouvir você ou não, não é se talvez você vai continuar a ter o recurso para adorar ao Senhor. Não é essa a resposta. A razão do qual Ageu está dizendo para que eles permanecessem firmes é que Ele, o próprio Deus, estava com eles. Queridos, todas as vezes quando a gente vê as Escrituras dando coragem às pessoas, dizendo continuem servindo, continuem firmes, continuem a servir a cada vez mais a mim, aquilo que deve fazer com que as pessoas levantem da cama para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor, é porque Ele se faz presente no meio de nós. Cada vez mais nós vemos pessoas tentando adorar deuses, tentando adorar ídolos, do qual eles têm que fazer as coisas, até mesmo nós ficamos até envergonhados, né? Porque eles fazem mais do que a gente faz muitas vezes, e tentam fazer, e nunca encontram uma resposta desse Deus deles. Nunca conseguem encontrar esse Deus do qual eles adoram. Mas a resposta do qual a gente vê aqui, para nós continuarmos servindo ao Senhor, para nós continuarmos tendo uma vida de adoração ao Senhor, é porque Ele é um Deus presente. Esse Deus do qual a Bíblia vai dizer para nós, esse Deus do qual nós adoramos, esse Deus que faz com que nós estejamos presentes aqui hoje, do qual é a razão do qual nós cantamos todas as músicas aqui, é um Deus presente, é um Deus vivo, é um Deus que nós podemos ter a certeza de que quando nós oramos, Ele nos ouve. É um Deus que nós podemos ter a certeza de que nos ama. Mas isso tudo é graça e é misericórdia da parte de Deus. Nós não merecemos nada disso. Nós não merecemos ter um relacionamento com este Deus. Mas ainda assim,
Ele se faz presente no meio de nós. O pastor Davi Mark Jr., um pastor lá da primeira igreja batista de Atibaia, pregando uma vez esse texto, ele disse que na verdade é como aquele filhinho. Não sei se vocês aqui já tiveram isso com alguma experiência com o seu pai, ou talvez com o seu filho. Mas meu pai me falou, eu não me lembro agora, como é o nome daquela atividade que eu te perguntei? Das crianças que acontecem aqui. Undokai. É isso, foi certo? Digamos que seja nesse momento, em que seu filho está lá, ele vai entrar naquele momento lá. Ou talvez você se colocando no lugar do seu filho, melhor ainda. Você vai participar de todas aquelas atividades. Você está empolgado para participar daquelas atividades. É a sua primeira vez. Mas a sua preocupação não é ganhar. A sua preocupação não é se você vai ser o melhor ou não. Talvez se você fosse um pouco nem competitivo, que nem eu fui, talvez. Mas não é essa a sua preocupação. Sua preocupação não é se seus coleguinhas vão se divertir ou não. A sua verdadeira preocupação é se seu pai vai estar lá te olhando. E aí você vai para um canto onde todos os seus coleguinhas estão. Você se arruma, você coloca a roupa. E aí, como eu vi aqui nas crianças, né, todos têm um bonezinho da mesma cor, né? Então você põe um bonezinho lá que todos da sua escola, da sua turma lá. Você se arruma, você está pronto. E aí quando você chega lá, você olha para a arquibancada. Cadê meu pai? Meu pai não está lá. Meu pai, ele não está lá. Eu não sei, o chão acaba, tudo se perde. Tudo aquilo que eu estava fazendo para buscar, já não está mais lá. E aí você se desanima, você não quer mais brincar, você não quer mais participar, você não está mais feliz com nada. Até que então você está ali para começar as primeiras brincadeiras, aquelas atividades ali. Você ouve alguém gritando o seu nome. E quando você vê, já não está vindo mais da arquibancada. Está vindo ali do lado. Do seu lado. Seu pai está ali com você. Queridos, quando pensamos sobre a vida cristã, não estamos falando de um Deus que nos olha fazer todas as coisas, simplesmente na arquibancada, olhando, pouco preocupado com as nossas vidas. Ele é um Deus que Ele vem aqui do lado. Ele nos deixa fazer, nos deixa brincar, nos deixa se divertir, mas Ele está ali do lado, nos encorajando. É claro, queridos, que não estamos dizendo aqui que Deus vai estar do nosso lado em todos os momentos que nós vivemos uma vida de pecado. Não é isso. Mas nós desejamos sim buscar uma vida que é mais próxima dEle. Podemos ter a certeza de que esse Deus é um Deus próximo. É um Deus de relacionamento. É um Deus principalmente que dá o seu Filho na cruz para se relacionar conosco. A gente não merece esse relacionamento. Cristo não nos dá porque nós somos plenamente especiais, do qual Cristo ele tinha que morrer por minha causa. Eu mereço. Não. Ele faz isso por graça. Mas não faz isso, Ele paga o preço do meu pecado e se distancia de mim. Não. É aí que Ele se torna mais presente em nossas vidas. Esse é o Deus do qual a Bíblia nos revela. E esse é o Deus do qual diversas vezes nós vemos prometendo isso. Quando a gente vê, por exemplo, Josué capítulo 1, versículo 9, em que ali então Moisés faleceu. Moisés, ele já não está mais... Josué agora está como líder do povo. Josué está totalmente desencorajado, com medo, em que ele tem uma multidão para conduzir. E aí Deus fala para ele: não te ordenei isso? Esforça-te, sê corajoso, não tenha medo, não te assustes, porque o Senhor, teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Ou quando a gente vê principalmente aquilo que o próprio Senhor Jesus nos promete, depois de Ele dizer: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer aquilo que eu vos tenho ordenado, e eu estarei convosco até o fim dos tempos. Queridos, eu sei que existem dificuldades em nossas vidas. Eu sei que muitas vezes aquilo que nós queremos não dá certo. Eu sei que muitas vezes aquilo que nós desejamos, até mesmo com desejos corretos, parece não ir para frente.
mas aquilo que nos deve motivar a viver uma vida de adoração ao Senhor, uma vida de serviço ao Senhor, não é só pelos resultados, mas o que nos motiva verdadeiramente é um relacionamento com este Deus presente. Um Deus que diz: eu estou convosco. Essa é a razão do qual a gente vê ali Deus ordenando que, olha, permaneçam firmes, continuem a construir. Esse mesmo Espírito do qual conduziu o povo no Egito, que conduziu o povo tirando do Egito enquanto eles estavam ali no deserto, este é o mesmo Deus que permanece presente. Este é o mesmo Deus que permanece presente em nossas vidas hoje. Mas o texto continua agora nos mostrando uma nova promessa, do qual a gente vê nos versículos 6 a 8. Agora aqui a gente entra numa questão talvez muito difícil de entender, mas eu vou tentar explicar de uma maneira simples, e aí a gente vê aqui o que o texto nos ensina. Mas versículo 6 e o versículo 7, ele diz assim: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Senhor que é soberano sobre todos os exércitos, que diversas vezes Ageu tem o objetivo de dizer Senhor dos Exércitos. Ele diz: em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca. Sacudirei todas as nações, e os tesouros das nações virão para este templo. Encherei este lugar de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Nessa parte aqui ele dá promessas ao povo, em que ele mostra aqui um Senhor soberano sobre todas as coisas. A gente vê o autor de Hebreus citando essa mesma profecia aqui, do qual a gente vê uma profecia daquilo que a gente chama ser escatológica, ser a respeito do fim, o que viria a acontecer, em que a gente vê que o texto está dizendo para a gente: em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra, tudo o que há. Temerei as nações virão para este templo para me adorar. E a gente vê ali uma promessa que não se cumpriu necessariamente nesse tempo, mas que se cumprirá naquilo que nós veremos como os fins dos tempos, em que Deus ele sacudirá, como talvez uma árvore sacudida em que os frutos caem, mas que existirá um momento em que Deus virá para sacudir e castigar as nações para que ele seja adorado, para que ele possa receber toda a glória do qual é necessária para ele, do qual ele vem para castigar todas as nações por seu pecado. É isso que a gente vê no autor de Hebreus dizendo para nós. E se o problema então é a questão das dificuldades, do qual está dizendo, olha, ele está dizendo: eu sou o Deus soberano sobre todas as coisas. Eu sou o Senhor dos Exércitos. E eu vou encher esse templo de glória. E ele continua dizendo no versículo 8, diz assim: a prata e o ouro me pertencem. Mostrando que, olha, eu quem dou os recursos necessários para esse templo ser enchido de glória. Mas ele diz ainda aqui no versículo 9 que existe uma questão principal sobre a glória sendo enchida naquele templo. Ele diz ali no versículo 9: a glória deste novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Mas você pode perguntar: Lucas, mas como? Como que esse templo, que até agora está um caos, e até mesmo quando a gente vê que ele foi construído, ele não é tão belo quanto o de Salomão. Como então que esse templo tem mais glória? Como então esse templo pode ser tão glorioso quanto aquele de Salomão? Como isso é possível, Lucas? A questão principal do qual a gente tem que entender que a glória do templo não era o ouro. A glória do templo não eram tantos servos que tinham, não eram os sacerdotes, os lugares de sacrifício, não era essa a glória do templo. Não era isso que tornava o templo tão glorioso. A glória do templo é a presença do próprio Deus ali no meio. Esse é o ponto principal do qual a gente tem para o templo. E é por isso que nós não precisamos de um templo hoje. Porque o templo somos nós. Somos a igreja. Mas ele está dizendo aqui para nós que esse templo do qual está sendo construído ainda seria mais glorioso do que o outro. Porque é neste mesmo templo que o Filho de Deus, Jesus Cristo, entra, enche a sua glória, enche com sua presença. E naquele lugar, através de sua vida, ele estabelece paz. A presença de Deus
sempre foi a glória do templo. E através de nossas vidas, através de como nós, como igreja, podemos ter a presença de Deus em meio de nós. Através do seu Santo Espírito. Ele habita em nós. Nós somos a igreja. Não precisamos construir templos, não precisamos construir espaços. É bom, só um abrigo do frio talvez. Mas podemos ter a certeza de que esse Deus está presente em todos os lugares. Podemos ter a certeza de que onde eu estiver, posso falar com este Deus. Podemos ter a certeza de que minha vida pode se relacionar com esse Deus que é presente. Porque para isso acontecer, Deus se faz presente na pessoa de Cristo Jesus. Para que nós possamos desfrutar da presença deste Deus. O próprio Deus se faz presente. Essa é a beleza do cristianismo. Essa é a beleza do qual a gente vê tão diferente de muitas religiões aí que buscam, tentando achar um Deus que eles não conhecem. Nós não seríamos diferentes se Deus não agisse. Buscaríamos um Deus do qual, por causa do nosso pecado, assim como Elisandro disse, nos afasta desse Deus. Mas que Cristo Jesus, através da sua cruz, tem poder para nos salvar. Tem poder para buscarmos a este Deus, então. Tem poder para fazer aquilo que nós tínhamos de distantes. Nós estávamos longes do pecado. Mas através desse Cristo, Ele paga o preço do nosso pecado, mas não só paga o preço do nosso pecado, como faz com que nós possamos ser filhos, sermos amigos, desfrutarmos da presença deste Deus. Queridos, talvez se você vive desanimado com algumas coisas que não têm dado certo em sua vida, a motivação que você pode ter é maior do que qualquer outra. Não são os recursos financeiros, não é uma vida tranquila. A Bíblia não nos promete isso. Não é um carro novo na garagem. Não é uma conta bancária cheia. Não é até mesmo o seu casamento, a resolução de todos os problemas que você pode ter no seu casamento. Não é isso. É lógico que se vivemos de acordo com aquilo que Deus está dizendo para nós, nosso casamento sim, ele vai melhorar, isso é verdade. Mas a razão principal, a base para nós servirmos ao Senhor com mais firmeza, com mais alegria, é que Ele é presente em nossas vidas. É um Deus que se faz presente no meio de nós. Voltando para a minha história lá no começo, eu tinha então uma situação bem difícil. Não teria como eu voltar para o seminário. Não teria como eu voltar para continuar o curso. E aí eu lembro que eu estava bem triste, bem desanimado. E aí minha mãe me disse uma coisa, que não sei se nem se ela lembra. Mas ela, aquelas coisas que mãe fala que você gostaria de não ouvir, sabe? Porque ela vem para dar uma rasteira assim, mesmo que seja falado com todo carinho, mas ela virou para mim e falou assim, ó, já tinha até desistido, né? Eu tinha falado, não, vou buscar uma faculdade, a gente correu atrás até, ver se poderia entrar num curso, alguma coisa, um curso de educação física que eu gostaria de fazer. Aí depois em casa, lá na casa dos meus avós, ela virou para mim, ó, o chão lá do quarto não tá gasto não, hein? O chão do quarto tá gasto, não entendi nada, né? Ela falou, não, se não tá gasto, significa que você não tá orando. Aí, né? Aí você fica aquela, tipo, caramba, né? Verdade. E então, passado alguns dias, eu lembro que um dos professores, que na época era o reitor do Seminário Bíblico Palavra da Vida, hoje ele está com o Senhor, mas o professor Paulo França, ele ligou para o meu pai, disse que meu pai poderia fazer alguns serviços da área de informática, do qual meu pai estava ali, sabe muito bem, e que poderia descontar um pouco da minha mensalidade. E que eu poderia fazer algumas coisas também ali que poderiam abaixar ainda mais o custo do meu seminário. Naquele momento ali, eu não sabia nem o que aconteceria assim.
Mas realmente eu comecei a pensar que Deus não só me ensinou naquele momento, em que Ele soluciona todos os meus problemas. Não, não é isso. Mas a principal coisa que Ele me ensinou ali naquele momento é o que esse texto está me ensinando. Eu estou presente. E queridos, se eu for olhar toda a minha vida diante disso, talvez nunca estaria aqui hoje. Eu nunca teria me formado. Fiz 3 anos no seminário. Depois fiz mais 4 anos de mestrado. Nunca teria conhecido minha namorada, por exemplo, que estaria longe. Mas a principal razão do qual Deus me ensinou é o que esse texto me ensina. Eu estou presente. Queridos, também isso não é uma desculpa para nós vivermos uma vida de pecado. Mas é a razão principal para nós vivermos uma vida de santidade. É a razão principal para nós vivermos uma vida de mais intimidade com esse Deus. É a razão principal do qual nós temos para poder servir e adorar mais a este Deus. A ter prazer e alegria e cada vez mais firmeza e coragem de servir a este Deus. Porque Ele é um Deus presente. É um Deus que se faz presente por causa da sua graça e da sua misericórdia, colocada na pessoa de Cristo Jesus, que paga o preço do meu e do seu pecado. Talvez você olhe para o seu passado e vê como que Deus conduziu todas as coisas até onde você está hoje. Conduziu até mesmo nos momentos difíceis. E Ele se mostrando presente. Então não desanime em servir a esse Deus. Talvez você não conhece esse Deus. Talvez você até mesmo venha na igreja, ou você nunca veio na igreja, não sei. Bom que não conheço muita gente, né? Então fácil dizer isso, né? Talvez você não conheça esse Deus. Eu convido você a pensar um pouco sobre Ele. Pensar um pouco sobre a pessoa de Cristo Jesus. Sem Cristo Jesus você não pode conhecer este Deus. Sem a pessoa de Cristo Jesus, que por amor a nós, mesmo sendo pecadores, paga o preço do nosso pecado. E a única coisa que nós precisamos fazer é aquilo que o Lisandro disse: crer. Termos fé. Entregarmos as nossas vidas a Ele, para que Ele nos salve. Para que Ele possa nos resgatar do nosso pecado. Te garanto que Deus não vai te dar uma conta bancária cheia. Deus não vai te dar o carro do ano. Deus não vai te dar tudo o que você precisa financeiramente, ou a prosperidade do qual muitas vezes é pregada hoje. Mas Deus vai te dar principalmente a vida eterna. Perdão dos seus pecados. E a presença desse Deus eterno. Desse Deus poderoso, soberano, o Senhor dos exércitos. É este Deus do qual nós servimos. Talvez se existem dificuldades do qual você tem encontrado na sua vida para servir e adorar a esse Deus, permaneça firme. Sirva a este Deus com mais coragem, com mais ânimo, com mais empenho, porque este Deus não é um Deus distante. E o que nós vamos fazer agora neste momento é celebrarmos aquilo que Cristo fez por nós para podermos experimentar a presença deste Deus.